Olá! Hoje eu vou apresentar duas levadas de baião que servem para acompanhar a música Asa Branca que eu gravei anteriormente. E ensinei também a ler a melodia dela na partitura. Se você não tem ideia de como fazer leitura, então vê o vídeo anterior que eu explico lá como que faz a leitura da melodia dessa música, beleza? Agora, para começar, antes da gente entrar na questão da levada, vamos entender também como que ela funciona ritmicamente, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender, pensar aqui é na fórmula de compasso. Né? Essa música tem um compasso binário, a música Asa Branca, ela está em 2/4. E o que isso significa na prática? Significa que cada compasso dessa música tem dois tempos, ou seja, ela repete esses ciclos de dois tempos, né? 1, 2, 1, 2. E aí então a gente tem umas figuras de tempo que representa um tempo nessa música. Essa figura é a semínima, ok? A gente vai ver ela aqui, ó. Semínima, né? Ela, nessa fórmula de compasso, né? Ela é definida por esse número de baixo aqui, ó, da fração, o número 4. Por quê? Porque a fórmula de compasso funciona da seguinte forma. O número de cima, aqui no caso 2, diz quantos tempos cabem em cada compasso, né? Você percebe aqui que a barra de compasso determina onde o compasso termina e começa o próximo, né? Então aqui a gente tem um compasso, 1, 2 tempos, outro compasso, 1, 2 tempos. Cada compasso vai repetir esse padrão, vai ter 2 tempos. E a figura que vale um tempo vai ser determinada, né? Ela vai mudar, vai variar, ela não é fixa. Um tempo, o que equivale um tempo no compasso depende desse número aqui de baixo. Né? Como aqui é o número 4, o número 4 ele representa esta figura que é a semínima, certo? Então, onde se encontrar aqui um 4 embaixo dessa fórmula de compasso na fração, significa que a semínima vale 1, beleza? Então, a gente já sabe que cada compasso tem dois tempos de duração, um tempo, dois tempos, dois tempos, assim por diante. A gente já sabe que a figura que vale um tempo é a semínima, beleza? Agora, a gente vai aqui entender as subdivisões, né? Ou seja, esses tempos aqui, né? 1, 2, 1, 2, a gente pode subdividir ele. Por que subdividir? Porque o compasso ele já é dividido, né? Já é dividido em dois tempos. Então a gente vai subdividir, já vai dividir as divisões, certo? E existem outras figuras que representam um tempo menor do que esses. E a gente vai aprender quais figuras são essas. Então vamos para as figuras de tempo, beleza? Quais são essas figuras que a gente vai conhecer hoje? Bom, vamos começar conhecendo a figura chamada semicolcheia. Se você viu a aula anterior, você já sabe que a semínima, que é essa figura aqui, tem uma outra figura após ela que vale metade do tempo da sua duração. Isso significa que onde cabe uma semínima, cabem duas dessa figura, que é a colcheia. A colcheia parece muito com a semínima, com a diferença que ela tem um colchete, ela tem uma perninha aqui, certo? Isso faz com que ela dure a metade do tempo de uma semínima. Ou seja, onde cabe uma semínima, cabem duas colcheias. Essa figura a gente até já viu no vídeo anterior, mas agora vai aparecer uma outra figura que vale ainda menos. Essa figura é a semicolcheia, que ela vale a metade de uma colcheia, ou ela vale um quarto de uma semínima. Como você consegue ver aqui, percebe? Um tempo, dois tempos. E aqui terminou o compasso, certo? Então, vamos comparar para a gente ver. Ela vale um quarto. Então, aqui, onde está essa primeira barra aqui, nesse primeiro compasso, seria em semicolcheias equivalente a esse aqui embaixo, né? Um tempo, dois tempos. Aqui, mesma coisa, um tempo, dois tempos. Só que aqui, em vez de a gente fazer 1,
2, como a gente faria com a semínima, a gente vai fazer 4 tempos, vai ser tá, 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 tá. Ou seja, dividiu um tempo em 4 partes iguais. São as semicolcheias, que elas têm 2 colchetes, essas perninhas aqui que eu tinha mencionado. Perfeito? E quando elas são escritas juntas, são agrupadas, elas podem ser unidas dessa maneira aqui, facilitando a escrita. Perfeito? Então a gente já sabe que onde aqui tem 1, 2, a gente pode ler com a semínima do mesmo jeito, 1, 2. Quando tem colcheia, a gente vai ler 1, 2, 1, 2, 1. E semicolcheia vai ser 4 tempos, 4 notas em cada tempo, né? 1 do TK, 1 do TK. Perfeito? Demorou? Beleza? Maravilha. Agora a gente vai conhecer outros elementos, tá? Esses outros elementos são sinais de alteração. Como assim? É meio que autoexplicativo, né? O nome já fala. São sinais que alteram, né, as figuras de tempo. Um desses sinais que a gente tem aqui, que a gente vai ver, é o ponto de aumento, que é esse pontinho que fica na frente da cabeça da nota, né? Esse ovinho aqui. E o que diabos isso faz? Aqui vocês já devem ter percebido que tem uma colcheia ligada numa semicolcheia, porque ó, a semicolcheia tem 2 colchetes e a colcheia tem um só. Então ela vem até aqui e liga no primeiro colchete da outra figura. Só que essa outra figura aqui, ela é uma semicolcheia, tem 2 colchetes. O que acontece quando a gente coloca essa figura, esse ponto de aumento? O ponto de aumento, ele aumenta o valor da figura em 50%, ou seja, metade do valor da figura. Como assim? Calme-se, se acalme, se acalme. Lembra que eu falei que aqui nesse caso, ó, a semínima, voltamos para a semínima, ela vale 1. Se eu colocar um ponto de aumento na frente dela, o que acontece? Ela vai valer 1,5. Ou seja, ela vai valer uma semínima mais uma colcheia. Exatamente, a colcheia vale metade do tempo dela. Então, se eu pontuo ela, ela vai durar 1,5. Vamos pensar da seguinte maneira. A gente vai ler isso aqui com um E. Para quê? Para a gente conseguir já pensar a duração desse tempo dividindo por 2. Então, seria 1E, 2E. O que acontece se a gente faz um ponto de aumento? Seria como se eu estivesse lendo 1E, 2. Eu vou pegar a primeira metade do segundo tempo também. E aí o segundo tempo, a outra nota que entrar, vai caber aqui, vai ser uma colcheia, ela vai pegar só a segunda metade do segundo tempo. Sacou? Então, essa é a mesma lógica. Aí você deve estar pensando, então, o que aconteceu aqui? Tem uma colcheia pontuada. Isso significa que ela vai aumentar mais 1/2 do seu tempo. Ou seja, ela vai ser adicionada uma semicolcheia junto com ela. Bacana? Legal? Então ela vai durar o valor de uma colcheia mais uma semicolcheia. Ou seja, meio tempo e mais 1/4. Certo? Maravilha. Outra figura, outro sinal de alteração que a gente vai conhecer aqui, vocês já estão vendo que é a ligadura, né? Exatamente. A ligadura, ela funciona como se fosse um sinal de adição. Ela vai adicionar o valor desta figura de tempo com a próxima figura de tempo. Isso significa aqui que a gente está somando essa semicolcheia com essa semínima. Então a nota, ela vai atravessar o compasso. Percebe que a barra de compasso está aqui, ó? Pois é, mas o som, ele continua até o próximo compasso. E vai durar o primeiro tempo do compasso inteirinho.
Beleza? Chuchu, beleza? Tomate maravilha? Bacana. É isso aí. Então vocês conheceram as figuras e os sinais de alteração. Agora vamos para as levadas propriamente ditas. A gente vai ver como elas são escritas e como elas são tocadas. Beleza? A primeira, que é mais simples, consiste numa colcheia pontuada, seguida de uma semicolcheia ligada a uma semínima. Muito nome, né? Muito nome feio, mas calma. Tá vendo aqui a colcheia? Tem um colchete, perfeito? Tá pontuado, o que aumenta ela em metade do seu valor, ou seja, 1/4 de um tempo. A colcheia vale meio tempo e, como ela é pontuada, vai somar mais 1/4, beleza? Então ela fica com 0,75 do tempo. E aqui a gente tem 0,25 na semicolcheia, que vai ser ligada a 1 inteiro. Ou seja, a outra nota vai valer 1,25 de tempo, né? Sacou? E vai se repetir. Como que isso soa? A gente vai tocar da seguinte maneira. O baixo vai ser tocado com o polegar na nota mais grave do acorde, beleza? E depois, como resposta, a gente vai tocar com os outros dedos, né, o indicador, o médio e o anelar, as outras cordas na segunda metade do primeiro tempo do próximo compasso, ou na segunda colcheia. Percebe? Tem aqui, ó. Isso aqui é uma pausa de colcheia, tá? Pensando que aqui tem uma voz embaixo e uma voz em cima. É como se fosse duas partituras. Aqui tem uma voz e aqui tem outra. Então, no primeiro tempo do compasso, na parte aguda, que você usa esses dedos para tocar, você vai ter um silêncio, porque vai deixar soando a nota grave do baixo, né, ainda do compasso anterior. Ó, ela chegou. Primeiro tempo aqui, a primeira metade do tempo, pausa. E na segunda metade a gente ataca, toca as outras notas do acorde. Vamos ver como que fica isso na prática? Só isso. Sacou? Simples, né? Mais simples tocando do que lendo, até, né? Primeira vista. Mas é interessante a gente conseguir ver essa representação, conseguir entender, né? Agora vamos ver a segunda levada? Bom, vem aqui, vocês devem estar pensando, peraí, essa conta não bate, né? O que está acontecendo? Essa conta não fecha, meu. O que está rolando aqui? Vocês já perceberam aqui que a gente tem uma colcheia, né? E duas semicolcheias. Aqui tem meio tempo e aqui mais 2/4 de tempo, que dá mais meio tempo, né? Então tem meio tempo aqui e meio tempo aqui. Ou seja, fechou um tempo, certo? Mas a barra de compasso já veio, o tempo, o compasso fechou. Mas o compasso não é de 2 tempos? Por que que tá assim? Aqui do outro lado a gente está vendo que tem um tempo aqui, com uma pausa, e aqui uma pausa de semínima, uma pausa de um tempo. Aí a conta já fecha, né? O que acontece aqui é um anacruse. O anacruse acontece quando a música não começa no primeiro tempo. Aqui a música já está começando no segundo tempo, né? A gente chama isso de anacruse. E aí, no próximo tempo, no próximo compasso, a gente já começa normalmente no primeiro tempo. Perfeito? Bacana? Então, essa levada ela é diferente. Ela vai consistir numa colcheia, né, tocando o baixo, seguido de duas semicolcheias. A primeira toca as demais notas do acorde, ou seja, a primeira semicolcheia vai tocar
as cordas agudas do acorde. E a segunda semicolcheia vai tocar uma outra nota do baixo, beleza? E depois aqui, a gente vai ter uma colcheia tocando a segunda nota mais grave do acorde. E uma semicolcheia tocando com os dedos indicador, médio e anelar as outras notas do acorde. Ficou muito abstrato? Vamos tocar para ver? A primeira colcheia, aí a semicolcheia que vai tocar aqui e vai ser respondida por outra, e aqui a segunda nota mais grave do acorde, fechou. É isso, primeira levada. E a segunda. Quer ouvir como que ficou soando na prática? Vou pôr aqui esse pequeno arranjinho simples, que eu escrevi um trechinho deles para você conferir no final do vídeo. Muito obrigado quem assistiu até agora. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, manda no direct.